Muito bom dia, pessoal. Muito bom dia. Espero que todos estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos, todos muito bem-vindos. Eu sou o André Barros, um dos cofundadores e atual CEO da Ecomex. Tenho convidados especialíssimos aqui comigo, muito especiais aqui comigo. Especialistas e muito especiais, que logo, logo eu apresento para vocês. Mas aqui, como a gente sempre faz, eu queria dar uns minutinhos para as pessoas entrarem. Muita gente já estava na sala, na antessala, e já estão aqui conosco, mas eu vou esperar 3 minutos, 3 minutos e meio, talvez, para as pessoas terminarem de chegar, desligarem de seus últimos calls, por que não nesse frio pegarem um chá, né? A pipoca não, porque não é uma sessão de cinema, né? Espero que seja tão interessante quanto, mas um chazinho nesse frio vai bem. Eu sei que deve ter pessoas aqui do nosso querido Nordeste, Norte, ali deve estar mais calor do que aqui na região Sudeste. Mas um chá, uma água gelada para quem prefere, cai bem. A gente começa em alguns minutinhos. Bom dia, Nilson. Nilson já deu o ar da graça ali. Bom dia, seja muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Temos quase 100 participantes. Muito bom. É providencial essa espera que a gente faz para que as pessoas possam terminar os calls. Nessa época do home office, a gente acaba ligando um call com o outro, e é importante. E a gente não tem o costume de marcar calls de 45 em 45 minutos, para ter uns 15 minutinhos entre um e outro. A gente acaba marcando de hora em hora, e invariavelmente a gente se pega numa sequência de calls intermináveis. Interminável. Dani Conrad, seja muito bem-vinda. Bom dia. Prazer tê-la aqui conosco, a grande executiva do comércio exterior. Márcia, podem interagir no chat. Eu vou dar mais um minutinho para que todos terminem, consigam conectar com a gente. Muito bom. Para quem chegou agora, eu sou André Barros, eu sou um dos fundadores e atual CEO da Ecomex. Vamos falar sobre um tema bastante importante, principalmente nessa situação geopolítica que a gente vive, não? O dia da Delaine, a Deliene está aqui, Deliene Santos. O dia Deliene, um tema importante para a situação que a gente vive atualmente, geopolítica, e eu tenho convidados bastante especiais. 11h04, eu acho que nós podemos começar. Então, oficialmente, bom dia a todos vocês. Como eu disse, eu tenho convidados especiais e eu gostaria de começar apresentando a Cristina Simões. Seja muito bem-vinda, Cris. Cris, gerente de Bom dia, importação e obrigada. logística da Mondial, logística internacional da Mondial, né? A Cris, como muitos que estão aqui participando conosco, ela tem uma vida no comércio exterior, dedicada ao comércio exterior, com mais de 20 anos de experiência, gente, especializada no setor de eletroeletrônicos, e ela teve, inclusive, um papo que eu quero ter com ela depois, várias experiências de viagens à China, polo fantástico de desenvolvimento e inovação. Ela vem participando ativamente de diversos projetos de melhorias, implantações de sistemas, questionadora do status quo, para otimizar o processo logístico de comércio exterior, muito conectada com a nossa visão de futuro de Comex. A Cris, ela sempre busca e preza pela inovação tecnológica, entendendo que a tecnologia soma e não subtrai. A automação e a inteligência artificial vêm para somar e não para subtrair, e ela entende isso como sendo essenciais para a eficiência e compliance. Ela representa, como eu disse, a Mondial. A Mondial baita história de uma indústria nacional fundada nos anos 2000 e que começou, gente, numa área de 1.000 metros quadrados em Sorocaba. Eu adoro entender um pouco mais e saber e ler sobre a trajetória dessas grandes empresas nacionais. A Mondial, ela desenvolve hoje ferramentas eletroeletrônicos, eletrodomésticos,
né? Acho que todo mundo tem um Mondial em casa, né? Brinquei isso no post que eu fiz no LinkedIn. Quem está no chat aí, levanta a mão quem tem um Mondial em casa. Eu tenho vários, né? Eu tenho vários aparelhos da Mondial em casa. E a Mondial de 1.000 metros quadrados se transformou numa potência nacional que hoje importa e exporta também. A Cris vai contar um pouco dessa experiência. É um case que vale a pena acompanhar, certo? Tenho comigo também Ramon Batistella, arquiteto líder sênior da companhia, que está à frente do projeto Pulse, Ecomex Pulse Edition, e Túlio Pereira. Túlio Pereira é o nosso diretor de produtos, arquiteto de produtos, líder também, sócio da D2P, uma startup inovadora do comércio exterior, que a gente adquiriu nos anos, no 2023, sei lá, tem vários produtos da Mondial, Jaqueline. É isso aí, todo mundo tem produto Mondial aqui. Você está em casa, viu, Cris? Parabéns mais uma vez, obrigado pelo tempo e pela presença aqui com a gente. Vou voltar com a Cris logo na sequência, tá bom? Muito bem, bora. Passa um próximo aí, Lari, por favor. Gente, nós vamos falar aqui de estratégia de logística, de visibilidade logística, e eu trouxe uma coisa sobre a qual eu venho falando muito. É um relatório sobre o qual também eu sempre falo, que é o Future of Trade. Ele tem a sua última edição liberada gratuitamente em junho de 2024. E ele aponta ali três grandes forças que vêm moldando e seguramente vão moldar o comércio exterior, o comércio global, né? E muitas dessas a gente já vê acontecer. Uma ali é uma mudança acelerada para regionalização, muito impulsionada por novas alianças forçadas principalmente por essa pressão geopolítica toda. Surgem aí movimentos que já aconteciam, mas que passam a ter mais evidência, que são aqueles movimentos onshore, friendshore, ou seja, trago a minha produção para mais perto de mim, trago a minha produção para uma região isenta de conflitos geopolíticos, né? Eu acho que essa briga China, guerra na Ucrânia, essas coisas todas que vem acontecendo, vem impactando sobremaneira processos industriais de grandes economias e, obviamente, um olhar para melhorar, para diminuir impactos que esses movimentos todos possam causar, o movimento onshore ou friendshore vem tendo muita evidência, né? Isso força uma reestruturação natural das cadeias globais de suprimento de forma geral, priorizando resiliência, eventualmente em detrimento a custo e performance, mudando malha logística para evitar conflitos impulsionados por essa primeira força de regionalização, e principalmente impulsionados também por uma pressão governamental e consumidores buscando consumo de empresas que têm uma política de zero carbono. Então, essa reestruturação da cadeia é uma força que vai ter cada vez mais intensidade, né? E, obviamente, uma adoção acelerada por tecnologias emergentes. Nesse contexto, a inteligência artificial ela passa a ser uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento de novos negócios, né? Ou para o desenvolvimento dos negócios que existem, por que não, para a melhoria contínua de processos. A inteligência artificial tem sido caracterizada como uma grande transformação comparada à Revolução Industrial, comparada à chegada da internet, o impacto que isso vai trazer para a economia e para o mundo, também um impacto sem precedentes. Então, aqui a gente está de olho nisso, tanto que é uma força apontada por esse relatório Future of Trades. Se você passar um slide, por favor, essas forças todas permeiam a complexidade da cadeia logística, né? E aqui todo mundo é de comércio exterior, todo mundo, a maior parte das pessoas é de logística, um desenho que simboliza um pouco isso, né? Porque o processo é amplo, é longo, é custoso, né? A cadeia é complexa, né? Desde o relacionamento com o cliente lá na ponta, lá em cima, no canto superior direito, passando pela coleta de mercadorias, armazenagem na origem, desembaraço internacional, o trânsito internacional, chegada no destino, trânsito local, o desembaraço local, armazenagem primária, secundária, doca corporativa, até entrega, produção, entrega para o cliente final. Então, essa cadeia toda, uma cadeia que sofre e está
está para aquelas dores todas, para aquelas forças todas que eu citei, e que precisa de muita tecnologia para poder ter cada vez mais fluidez e para poder ter cada vez menos interrupção. Acho que o grande nome do jogo aqui na nossa complexa cadeia de supply chain é ter uma cadeia sem interrupção. Né? Essa acho que é a grande mágica que a tecnologia pode trazer para a gente. Com base nessa complexidade toda, as indústrias, no próximo slide, a gente caracteriza ali algumas forças, Lari, se puder passar, alguns desafios que tá para todo mundo, né? E aqui alguns deles, e algumas pesquisas que a gente fez. Aumento de custo de transporte, inconsistência de rastreamento, né? Muitas companhias ainda usam rastreamento manual, usa planilha para multiplicar e divulgar informações, visibilidade limitada daquilo que está sendo enviado, né, das remessas. E aí é uma questão aqui, né, quando a gente pensa em consumidor final, dar visibilidade é uma condição fundamental, né? E por que não para nós, participantes da cadeia como um todo, ter visibilidade hoje é uma condição sine qua non para poder operar bem e para poder saber os impactos que essa visibilidade pode trazer. Eu sempre digo que ter visibilidade é bom, mas a partir da visibilidade, projetar os seus impactos na companhia é melhor ainda. Então, ter a visibilidade tira você do estado de surpresa, mas poder gerenciar os dados com os dados que a visibilidade te dá e poder projetar cenários a partir da visibilidade é ser estratégico, né? Então, a condição da visibilidade é fundamental. Comunicação fragmentada, né? Daquela complexidade toda que a gente acabou de ver, processos de comunicação fragmentados invariavelmente impactam sobremaneira a operação logística de forma geral. Empty Miles, o Túlio tem histórias incríveis, não vai ser agora que ele vai contar, o Túlio aqui que está com a gente, mas ele sempre fala, né, o ativo que a gente mais, ativo entre aspas, que a gente mais transporta no mundo é ar, pelo subaproveitamento dos processos logísticos. Né? Então, conhecidamente, o que a gente mais transporta mundialmente é ar. E isso demonstra, de certa forma, uma ineficiência relativamente importante nos nossos processos logísticos. Né? Isso tudo impacta em atraso na entrega. Eu sei que o chat é um chat que está aberto, é um chat ativo, então, se vocês puderem ali no chat interagirem, quem tem esses problemas, quem sofre com isso, quem ainda tem processos muito manuais, é legal para vocês poderem depois se conectarem, hein? O chat é ativo para vocês poderem trocar experiência. Então, podem lançar no chat aí aquilo que vocês, de fato, sentem na operação de vocês, as dores que vocês têm, até para a gente poder depois ajudá-los com mais intensidade. No próximo slide, a gente vê, então, um outro índice importante, uma pesquisa que o Banco Mundial fez e que é o Logistics Performance Index. Uma pesquisa super interessante. Essa pesquisa, o Cris, ela está aberta. Se vocês procurarem na internet aí, Logistics Performance Index, Banco Mundial, vocês vão ver um relatório extenso do qual essa tabela faz parte. E ali o Banco Mundial analisa basicamente todas as economias do mundo sobre como elas estão ranqueando nos critérios que ele entende que são ideais para medir a performance logística de uma nação. Então, dentre alguns, ele avalia eficiência dos procedimentos aduaneiros, ele avalia a qualidade da infraestrutura relacionada ao comércio e ao transporte, avalia a facilidade das negociações, a competência e a qualidade dos serviços logísticos, a capacidade de rastrear e localizar remessas e a frequência com que os embarques chegam dentro do prazo esperado. Muitos desses pontos de medição são impactados por problemas que a gente citou e são influenciados pelas forças que a gente destacou. Mas olha que interessante essa tabela, que mostra uma média geral na primeira coluna, que é o Grouped Rank, mostra uma média geral, uma posição geral, depois mostra os pontos para cada um desses cortes da avaliação que o Banco Mundial faz. Olha que interessante, o Brasil ranqueia ali na posição 51ª de uma tabela que vai embora.
A gente não está tão ruim, não, tá? Eu me lembro que o Doing Business, que também era uma pesquisa feita pelo Banco Mundial, apontava a gente como uma nação muito difícil de se fazer negócio. A gente ranqueava no Doing Business na posição 124 de 196 economias avaliadas. Era uma posição lá para a reta final, né? Era ruim. Mas aqui no LPI, no Índice de de Performance Logística, a gente está ali nos 50 primeiros, né? Então, não é o ideal, mas também está longe de ser uma catástrofe em relação a esses pontos que a gente citou. O governo federal vem fazendo um belíssimo trabalho, não canso de falar, com o programa Portal Único. A indústria, como a Mondial, liderada pela Cris, vem fazendo um belíssimo trabalho de melhorias de processos. E, obviamente, a infraestrutura nacional passa por alguns apertos, mas está no caminho aí para melhorar esse cenário todo. De forma que eu acho que o cenário, para o nosso lado, é positivo nesse aspecto, né? Se a gente passar mais um, eu falo o seguinte, que diante das forças que trazem os desafios e colocam a gente no patamar de desenvolvimento contínuo para sempre melhorar, surge aí uma variável fundamental para fazer tudo isso acontecer. E aqui é o profissional do Comex do futuro. A gente vem falando muito desse profissional, né? Que está aqui representado por cada um de vocês nesse call. Eu acho que a gente tem, gente, um papel fundamental de criar protagonismo, de sermos protagonistas. Não à toa, a comunidade que a gente desenvolveu e lidera, que é a Comex Pulse Com. Aliás, quem não faz parte da comunidade, sugiro que participe. Se alguém aí do time puder lançar o link da comunidade no Zoom para poder fazer inscrição, uma comunidade gratuita que tem objetivo legítimo de olhar para o profissional, de olhar para as dores do profissional e torná-lo protagonista das suas áreas. O comércio exterior passa por um momento sem precedentes, é um tempo novo para o comércio exterior brasileiro. Eu acho que a gente tem grandes oportunidades para poder reescrever a história das nossas companhias com o comércio exterior, transformar o comércio de fato numa ferramenta de desenvolvimento. Agora, para isso, o profissional tem que ter domínio tecnológico. O profissional tem que ter um olhar estratégico, tem que ter uma cabeça de dono, tem que ter accountability, tem que ter capacidade analítica. E veja o seguinte: a sobrecarga do dia a dia do comércio exterior, a frenética, e não à toa a comunidade chama PulseCom, porque o comércio exterior pulsa muito forte, é um coração da companhia. Ocorre que o dia a dia mata a nossa capacidade de inovar e de criar. A tecnologia vem como coadjuvante para devolver para vocês o tempo que lhes foi roubado pelos processos burocráticos e administrativos. O governo federal com o Portal Único está simplificando, companhias como a nossa entregando tecnologia inovadora para vocês terem o seu tempo de volta e poderem ter um pensamento e olhar cada vez mais estratégico e analítico para a sua operação. Você tem que ser capaz de se comunicar amplamente. Há 2 meses, o tema da nossa comunidade, no programa Beyond Borders, que a gente faz, é um profissional que está ensinando, através de um programa de 12 meses, né, como a gente ser mais estratégico. A gente falou de comunicação. Foco em sustentabilidade, irreversível. Sustentabilidade ambiental, corporativa e social. A gente tem que olhar para o tripé: pessoa, planeta e economia. Resiliência, nem se fala, antifragilidade, talvez seja uma palavra mais moderna. Isso tudo são habilidades interpessoais, pessoais, e junto com a interpessoal, gerar empatia sempre, são habilidades que a gente acha que são habilidades do profissional do futuro. Vocês entrarem no Fórum Econômico Mundial, vocês vão ver um estudo do Fórum Econômico Mundial chamado Habilidades do Futuro, ou o futuro dos empregos. E lá vocês vão ter as habilidades do futuro. Baixem esse reporte, também é gratuito, Fórum Econômico Mundial, e procurem o futuro do trabalho. Vocês vão ver um reporte denso, belíssimo, e que fala sobre os profissionais. E eu termino aqui a minha fala falando um pouco das tendências para a nossa área, e já vou passar a bola ali para o Túlio e para o Ramon.
Gartner fez uma pesquisa bem legal falando sobre futuro, né? E ele fala que alguns temas vão permear as nossas decisões e debates ali agora para frente. Inteligência ambiental invisível, ou seja, sensores, etiquetas muito mais inteligentes da que já existem hoje para monitorar e rastrear em tempo real a todo instante. Essa é uma coisa que já está acontecendo. Robôs polifuncionais. Ao invés de um robô fazer uma única atividade, o robô faz várias atividades. Ao invés de ser um braço robótico que pega uma caixa e põe em algum outro lugar, é um robô que pega a caixa, põe em outro lugar, empurra um carrinho, abastece uma outra máquina, quer dizer, um robô capaz de andar, de se movimentar, de enxergar, de interagir com o meio ambiente. A inteligência artificial agêntica. Eu não sei se isso é um neologismo, se existe essa palavra no português, mas o agentic AI é a capacidade de softwares como os nossos poderem orquestrar processos de forma autônoma. A gente está migrando para isso. Junto com a inteligência ambiental invisível, a coleta autônoma de dados. Como eu falei, dados sendo coletados de forma autônoma a todo instante, alimentando uma base de dados para vocês poderem fazer a outra coisa ali, que é o conceito de Decision Intelligence. A gente vinha de um conceito de BI, Data Intelligence. Não, cara, é Decision Intelligence. É o AI usando autonomia, olhando dados e projetando e modelando a todo instante novos cenários com base na pressão geopolítica, com base nas questões que permeiam e que dificultam a operação de vocês. Como a inteligência artificial pode ser usada para ser um par digital seu para apoiá-lo nas suas tomadas de decisão. Decision Intelligence. Intelligent Simulation, corroborando com tudo isso que eu falei, gerando simuladores, evitando gargalos, testando cenários e otimizando tudo. E no nosso caso aqui, otimizando rotas, entregas, compras, cotações em tempo real. Então, Gartner tem uma visão muito otimista, da qual eu compactuo, eu corroboro, e muito do direcionamento da nossa companhia tem sido de encontro com esses conceitos. Vamos ver um pouco disso tudo na prática, gente? Eu queria passar a bola para o Ramon e para o Túlio, que vão mostrar coisas para vocês. Depois a gente fecha lá com a Cris, que é uma grande usuária dessas soluções que a gente desenvolve, pode compartilhar com vocês todas as experiências que ela tem tido. Tá bom? Vai lá, Túlio. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Vou compartilhar a tela, só um minuto. Vocês estão vendo a minha tela, correto? André, Sim. você pode... Então, sim. Maravilha, obrigado. Bom, nós vamos falar aqui agora um pouco, eu e o Ramon, a respeito do produto que nós vamos dar um enfoque hoje, que é esse cluster de visibilidade. Dentro da D2P e também do Pulse.com, nós temos diversas frentes, diversos clusters, mas hoje o nosso foco aqui é sobre visibilidade. E a visibilidade no comércio exterior, ela é super importante. Hoje a tecnologia tem tanto a agregar para nós, que ela é capaz de dar para nós e transformar o nosso dia a dia, entregando duas coisas que são extremamente relevantes. A primeira delas é o controle da tua operação, e a segunda delas é o resultado mesmo, concreto, que ela entrega. O controle, porque para qualquer decisão que você vai tomar, você precisa do dado. Você precisa ter o dado, você precisa correr atrás do dado, consolidar o dado. E hoje, nas empresas de comércio exterior brasileiras, os RPs não são preparados para essa parte logística do trânsito da carga em si. Desde o momento que você emite o pedido até o momento que a nota fiscal entra na sua nota, tem um lado escuro, a gente brinca que é o lado escuro da lua, quando a gente passa por trás da lua e a gente não tem visibilidade nenhuma. E aí a gente percebe que ainda hoje muitas empresas dependem do controle de Excel. Eu me recordo que tem uma história clássica dentro da D2P, porque os nossos produtos eles foram sendo criados à medida que nós fomos implantando projetos, de um funcionário do Paul, que é um dos sócios da D2P, lá em Hamburgo, na Alemanha.
e ele controlava tudo em Excel, e o Excel dele, cada linha tinha uma cor. E aí, certo dia, o Paul perguntou para ele e disse: o que, que essa cor aqui significa? Ele: significa A. E essa aqui, B. E aquela outra, C. E aí, todo aquele conhecimento estava no funcionário. Se ele tivesse uma dor de barriga, se ele passasse mal, a operação toda parava, ia dar um trabalho muito maior para fazer uma gestão. Então, hoje, com as ferramentas que a gente tem, a gente consegue criar um exército digital de robôs, né, o Digital Army. E com isso a gente consegue automatizar muitas coisas. Uma dessas coisas, dentro aqui do Visibility, é a Demerge, em que nós, com cadastro no radar, recuperamos todos os containers, cadastramos as tabelas comerciais, criticamos como está o free time do container em tempo real, para já te avisar se você já está rompendo o free time ou não, à medida que ele está acontecendo, e não para você tomar surpresa depois, só quando a cobrança chega. E ainda assim, depois ele fica tudo guardadinho aqui em histórico também, para que você consiga conferir todas as datas que, por acaso, alguma demerge tenha ocorrido, e assim você consegue até validar de forma mais fácil, porque hoje, quando não acontece de você ser pego de surpresa, ainda assim, quando chega a cobrança, você tem que ter um trabalho de ficar correndo atrás de e-mails e de Excel para validar a demerge e então providenciar o pagamento. E um outro módulo, que é o que eu gostaria de entrar um pouquinho mais com mais cuidado hoje, é o in-transit. Porque, como eu disse, à medida que a gente coloca o pedido de compra e manda para o exportador, dali até a nota fiscal, tem uma cadeia complexa para ser acompanhada, desde o exportador, do armazém na origem, dos agentes de carga, dos despachantes aduaneiros. E muitas vezes as empresas têm funcionários que ficam dedicados a isso, a consolidar essas informações que recebem por e-mail, por pré-alerta, Excel, às vezes por despachante. Eu me recordo que quando eu trabalhava no despachante aduaneiro, uma das funções do meu time era todo mês mandar um relatório mensal com os prazos que ocorreram naquele mês corrente para que fosse ali usado como relatório para o importador. Então, se ele tivesse só eu como despachante, era uma coisa, mas se ele tivesse 3 despachantes, ele teria que consolidar tudo. E hoje a gente não precisa disso mais, porque a gente consegue colocar esse exército digital de robôs para extrair esses dados desde a reserva, desde o booking, desde o momento que você tem um container, e no aéreo, desde quando tem o master. No aéreo, aliás, eu tenho até uma questão, porque toda isso aqui, assim, ele nunca para, tá? Sempre evolui. Sempre que a gente vê que a gente tem uma possibilidade de automatizar e aprimorar ainda mais, a gente vai trabalhando nisso. E no aéreo hoje, por exemplo, eu não preciso depender nem de que algum prestador me dê informação, nem nada disso. Basta que você me cadastre no radar, eu vou no CCT aéreo, de lá pego o dado e eu consigo já começar a fazer o tracking aqui para você, mostro tudo o que acontece no seu embarque, mostro onde ele está no mundo naquele momento, e você consegue ter essa visibilidade já de forma automática, sem digitar nada. Tem 2 casos aqui, esse aqui é um cliente fictício que nós criamos para o webinar de hoje, mas nós colocamos 2 casos reais aqui vinculados nele, onde dá para ver 2 casos marítimos. Um deles aqui vai chegar dia 11 de agosto, está até de vermelhinho, porque a data do ETA mudou. Então, quando tem uma alteração, a gente dá um alerta para chamar atenção, mandamos isso aqui por e-mail também. E aqui você vê tudo da carga, ó, as informações básicas, de onde vem, para onde vai, o volume, qual que é o navio atual, qual que é o armador, qual que foi a previsão de saída, quando que saiu de fato, qual que é a previsão de chegada. Aqui você consegue ver quando que foi a última atualização, quando que vai ser a próxima, tudo o que aconteceu. Se tiver fatura vinculada, você consegue ver as faturas aqui, dentro do embarque, o que é que aconteceu com o container, as alterações de ETA, né? Se tivesse de ETD também estariam aqui, e o que aconteceu com ele no mundo. Isso daqui é muito importante, porque no dia a dia, o quanto mais rápido você tem a informação, você consegue tomar a decisão melhor. Então, às vezes, você está esperando uma carga marítima para uma previsão X. A carga atrasa, ninguém te avisa, e quando você fica sabendo, não dá tempo de fazer mais nada, a não ser contratar um aéreo
para a linha não parar. Então, você dependeria disso, às vezes, de uma pessoa ou de um prestador de serviço teu para te informar isso. Com esse tipo de ferramenta, você vira o jogo. Você pode ter acesso ainda antes do teu prestador e você cobrar ele para verificar se ele está tomando alguma ação para tentar minimizar de alguma forma esse impacto. Bom, de forma geral, o Intransit, ele faz esse tracking automatizado das cargas, desde o seu pedido de compra, desde quando você tem a reserva, melhor dizendo, até chegar no destino. E um diferencial que nós hoje estamos trazendo, além do tracking em si, é a questão da integração com o Pulse, que aí o Ramon ainda consegue mostrar de uma forma mais completa como isso ficaria. Legal, Túlio. Vamos lá mostrar um pouco do que essa integração traz para dentro do e-commerce, né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui e a gente já vai falando um pouquinho aqui sobre como que isso ajuda aqui no Pulse, né? Então, tudo aquilo que o Túlio trouxe dessa visibilidade é a partir de um conhecimento, né? Ou a partir do booking, ou a partir do número dos containers. O e-commerce vai fazer isso, vai ligar todas essas informações, porque o e-commerce ele lê a partir de um pedido de compra até o final, que é a emissão da nota e recebimento. Então, toda essa área nebulosa que o Túlio mencionou, né? É a gestão que existe dentro do e-commerce. Mas agora, com o Intransit, a gente traz esse benefício de uma atualização automática. Então, ao invés de você ficar realmente consultando isso manualmente, atualizando o sistema, isso é feito de forma online aqui, ou schedulado, né, ou de tempos em tempos isso sendo atualizado, de acordo com a necessidade da empresa. Ou realmente aqui eu vou mostrar aqui na tela como que isso é feito. Mas aqui eu já deixei preparado, é, é, claro, um pedido de compra, né? Eu fiz um pedido de compra, criei uma fatura de importação e criei um processo, né? Então, por isso que a gente consegue enxergar aqui no Pulse que existe um processo que está em andamento, ou seja, ele está ainda não foi recebido ainda na minha fábrica, e aqui eu vou conseguir visualizar. Deixa eu abrir aqui o processo. Eu consigo visualizar que esse processo ainda, ele não vai ter um cronograma, ele não vai ter uma data de embarque, ele não vai ter uma data de chegada, não vai ter previsões, que obviamente eu não informei, aqui está, mas assim, eu não informaria isso manualmente. Então, o que que eu faço com este processo? Como é que funciona essa integração, né? Isso agora, com o Pulse, eu tenho uma aba de trânsito, aonde eu efetuo uma consulta das informações. Esta consulta, ela me traz tudo aquilo que o Túlio mostrou no Intransit. Ele vai buscar lá no Intransit, obviamente o Intransit buscando lá nos armadores, e me atualiza toda a informação aqui. Consequentemente, essas informações serão atualizadas no cronograma de embarque, na latitude e longitude da mercadoria, para que isso eu consiga usar para toda a visibilidade logística que a gente tem, desde o pedido de compra até o recebimento. Então, com isso, as datas passam a ser automatizadas dentro do e-commerce e eu posso ter a rastreabilidade da carga naquele mesmo mapa que o Túlio mostrou, mas aqui dentro do Pulse eu também consigo ver. Mais detalhes, obviamente, eu consigo entrar dentro do Intransit por aqui. Então, eu entro aqui com a mercadoria, com o booking, e aí eu tenho a visibilidade no detalhe lá no Intransit. Então, com isso, eu tenho toda a integração agora disponibilizada. Isso é uma novidade, né? Quem já usa o e-commerce é uma novidade que está sendo lançada essa semana. Então, já está disponível aí para baixar e atualizar. Então, a partir de agora, essas datas são automatizadas dentro do Pulse. E é isso, gente. Muito bom. Uma coisa importante para todos saberem, né?
o conceito de visibilidade é um conceito que a gente acha que é fundamental para os dias de hoje, dado tudo que a gente falou, né? E já vou conectar ali com a Cris também para a gente conversar um pouco. Agora, a gente acha que na e-commerce, que a gente quer entregar para os nossos clientes é esse movimento além da visibilidade, né? Então, ter a visibilidade é importante, mas o impacto que um eventual atraso, um transbordo, um incidente qualquer traz para a tua operação é uma condição fundamental também para você ser cada vez mais estratégico na sua gestão do comércio exterior. Então, a gente está sempre dando um próximo passo, né? Quer dizer, com base nas tendências e com base nas tecnologias disponíveis, a visibilidade é legal, a gente vai falar sobre isso, a gente já está olhando a milha seguinte, que é o impacto que isso traz na operação dos clientes. Então, próximos webinários, próximos lançamentos, vem nesse sentido. Vem como a inteligência artificial e principalmente a inteligência artificial agêntica ou agentic AI pode orquestrar também esses processos todos de forma cada vez mais autônoma, né? Então, essa é uma visão que eu compartilho aqui e a gente lança em próximos webinários, a gente vem fazendo uma sequência de quase um por mês de lançamento de coisas do Pulse Edition, a gente vai mostrar muita novidade importante. Cris, eu queria trazer você para o contexto da conversa. Pô, belíssima trajetória profissional, em primeiro lugar, baita companhia, da qual a gente, como brasileiro, não tem como não ser fã. Eu queria que você falasse um pouco, né? Primeiro, a pressão geopolítica está para todos, os desafios, os gargalos logísticos, o índice de logística está para todo mundo, acredito que esteja para vocês também, certo? Para você também, certo? Acho que essa é uma realidade que também permeia a tua operação. É isso ou não? Com certeza. Bom dia a todos aí que estão participando. Complementando aí, né, tudo que vocês falaram, vocês já explicaram muito bem como funciona a ferramenta, mas eu e a minha equipe, como usuários no dia a dia, né, e como pessoas à frente de uma operação, de uma empresa nacional de eletroeletrônicos, que tem uma puxada muito vibrante, né? Então, assim, as coisas acontecem rápido, a gente precisa estar no mercado no momento certo. Sempre trabalhamos algumas vezes certos produtos sazonais que a gente precisam estar nas fábricas, né? E depois nos clientes para serem vendidos no momento correto. Então, assim, com tudo isso, para a gente, André, o módulo que a gente agregou recentemente, Visibility, ele trouxe para a gente uma agilidade nas informações, né? Porque depender das informações, quando você tem no nível que a Mondial está, né? Uma empresa que tem aí por mês uns 500 embarques por mês, a gente está falando aí de unidades que a gente atende, fábrica direto, né? Tanto na Bahia quanto em Manaus, são portos, a logística nossa, né? A infraestrutura nacional de portos, a gente sabe que não é a necessária ou a que a gente gostaria de ter. Tem a questão da logística mundial, todo mundo sofre do mesmo problema, mas ter os dados automáticos e com facilidade de gerir eles e de ver, né, o que está acontecendo, isso trouxe para a gente uma agilidade e também assim uma facilidade de saber qual vai ser o próximo passo que a gente vai dar à frente, né? Porque até um dos pontos que você comentou quando você estava falando, né, da interrupção na cadeia. Infelizmente, a gente sempre vai ter. Em algum momento, quem está no comércio exterior e na logística internacional sabe que em algum momento você vai ter algum problema. Quanto mais cedo você tiver informação sobre isso, mais rápido você tem alguma estratégia para montar e saber como que você vai trabalhar e resolver aquilo. Deixa eu fazer uma pergunta. Pessoal, quando eu estava falando com a Cris, né, antes do webinário, falei, Cris, é um bate-papo, tá? Então, pode ser que eu faça perguntas aqui, mas pela tua experiência. Quando a gente fez o projeto Pulse, o nome Pulse vem daquilo que eu falei há pouco, né? O pulsar do comércio exterior. É isso na Mondial. É a frenética do dia a dia, correria, pessoas chegando logo de manhã e parando só no fim do dia, aquela loucura, é isso que acontece. É isso.
500 isso embarques todos os por dias. mês é um volume considerável, certo? É um Sim, volume bastante impactante para a operação, né? exato, É. exatamente. E aí eu quero até trazer alguns pontos, né, de usando, né, o Intransit, que para a gente já usava uma ferramenta de mercado que fazia soldo marítimo, né? E Ah, você já aí tinha essa experiência. tínhamos essa experiência numa ferramenta de mercado. Aí, tá, mas o aéreo, né? Todo mundo que é de comércio exterior sabe, você vai fazer um aéreo é porque você realmente está precisando, né? O custo Isso. é muito maior e a sua necessidade é muito urgente, né? E aí, quando a gente conheceu o Intrânsito, a gente viu que tinha todas as opções ali dentro. Então, a gente, né, fez a aplicação da ferramenta, começou a usar, e por mais que 90% dos meus processos sejam marítimos, esses 10% dos aéreos, eles são muito importantes, né, muito urgentes na necessidade. E trazer essa visibilidade ali no Intrânsito, saber exatamente o momento que saiu, né? Vai estar lá o teu aviãozinho voando, é a tua carga, né? Então, clicar nele e saber a data de chegada ou aonde que essa carga parou, qualquer coisa nesse sentido, isso para mim, assim, e para toda a equipe, eu entendo, foi muito assim, nossa, né? Como é que a gente não estava olhando isso antes, né? Então, são essas situações do pulsar do dia a dia, de você ter as informações rápidas, de você saber o que está acontecendo, que o Intransit te traz com muita facilidade e é uma ferramenta muito fácil de usar também, André. É intuitiva. Eu diria que é bastante Exato. intuitiva, que é uma coisa que a gente busca fazer muito, é trazer bastante facilidade de navegação, intuição ali para o uso. Deixa eu colocar uma coisa aqui. Eu queria dar também um. Quem está no chat, gente, acho que não é uma informação tão ah, sensível assim. Qual que é o volume médio de embarques por mês que vocês têm? Uma média, não precisa acertar ali, mas uma média ali, que é 300, 400, 500? Só para a gente ter uma ideia da complexidade, se puderem colaborar com essa informação, é importante. Eu gostaria de citar aqui um conceito para. Seguramente quem é de logística conhece, talvez você, obviamente, Cris, da logística internacional, talvez alguns não conheçam, que é o conceito do Digital Supply Network, que é o DSN. É só um parênteses que eu estou fazendo aqui. A logística tradicional, ela é linear, interdependente. Você quebra um elo, você tem ruptura, né? Então, desenvolvimento do produto, planejamento, a parte de sourcing, né? Entrega, logística, tal. Ou quebrou um elo aqui, você interrompeu. Existe um conceito que vocês podem baixar na internet, que é o DSN, que mostra uma logística integrada de forma muito celular, interconectada, absurdamente permeada por sensores e alertas e muita informação, que é o conceito do Digital Supply Network. Eu já falei disso, podemos voltar a falar em algum momento. É um conceito no qual a gente está baseando toda essa nossa entrega. Voltando para a tua operação, você falou dos benefícios, mas nessa frenética toda, né, o pulsar da tua operação de comércio exterior, você já usava uma ferramenta, independentemente de qual era, você tinha dificuldades para operar e para fazer essa gestão à vista em tempo real. Ou seja, você Sim. tinha. Fala um pouco desse movimento, ou seja, eu sei que você teve ganhos, como é que era antes? É caos. Bom, Eu imagino que é o departamento que pulsa e que fica caótico se não tem visibilidade, certo? exato. Exatamente. Assim, eu vou falar da ferramenta que a gente está hoje, que é o Intransit, tá? Então, assim, quando eu tinha outra ferramenta, eu tinha que levantar via planilha, subir informações, né? Toda aquela burocracia, pegar dados no Excel, esses dados dependiam de um terceiro, ou de 2 terceiros, ou de 3 terceiros, porque com o volume que você tem, você normalmente tem mais de um provedor. Então, vir para a ferramenta do Ecomex, ela facilitou muito, por quê? Porque o lançamento de todos os nossos processos são no Ecomex. Então, a partir do momento que eles estão dentro do Ecomex, eles já estão automaticamente linkados ao Intransit. Então, assim, esse já foi um ganho que a gente teve, assim, muito grande, né? De você não ter que ficar alimentando dados, fazendo planilhas, pegando dados de terceiros para alimentar um sistema terceiro, né? Então,
criei o meu embarque no e-commerce, tenho o meu embarque feito lá, ele já está no in-transit. Então, eu já começo a ver ele desde o começo do processo, né? Então, esse, assim, foi um ganho operacional muito grande. Confiabilidade das informações, né? Ia subir uma informação que vinha de um terceiro, aí você ia ver, tinha um dado errado, um container errado, uma informação errada. Então, todas essas travas que fazem você parar no seu processo, para nós cessaram. Ótimo, ótimo. Isso melhorou, inclusive, a comunicação. A gente falou um pouco de comunicação, mas no aspecto de habilidade interpessoal, habilidade pessoal, ou interpessoal, obviamente, mas a comunicação entre o time aí funcionou bem também. A partir dali passou a Muito, fluir melhor. muito bem. Quem tem, né, indiferente se você alimenta o seu, né, o seu cliente final ou se você é uma indústria que ainda tem que passar por um processo de manufatura, mas a gente sabe da necessidade dos embarques, né? E hoje, a logística internacional, a gente está falando de um alto valor, né? Dinheiro investido. Então, assim, você não pode comprar para ter estoque de meses e meses. Então, se você está embarcando, é porque você precisa daquela carga, você precisa saber de onde ela está. E assim, quem tem mais unidades, indiferente mais clientes, a gente que tem mais plantas, a gente tem que abastecer essas pessoas com as informações consistentes, né? Eu acho que todo mundo aqui já passou e não tem nada pior, né, para você mesmo como profissional, pegar uma informação e falar assim, não, ó, isso daqui, não, isso daqui chegou, tá tudo certo, tá no porto, a gente vai liberar. E aí você vai ver realmente e o negócio não chegou, né? Então, assim, verdade. Falso positivo. A informação que o in-transit dá para a gente, do passo a passo, inclusive quando se atrasou ou não chegou, e você ter linha a linha ali cada situação do embarque, isso ajudou muito a gente a deixar o nosso departamento também mais confiável, né? Ô, Cris, a gente, na comunidade, na ExpoSCon, a gente esse ano tem a temática do protagonismo. E essa temática ela nasceu de uma pesquisa que a gente fez com profissionais gestores das áreas de comércio exterior. Por quê? Eu sempre digo que o comércio exterior não é atividade fim dos nossos clientes. O comércio exterior não é definitivamente atividade fim da Mondial, não é da Renner, não é da Petrobras, não é da PA, não é. Mas é uma atividade muito importante. Mas os profissionais que trabalham na área de Comex não sentem que o comércio exterior é encarado com a estratégia que deveria ser nas companhias. Ela não senta numa mesa para tomar decisão, por exemplo, junto com o corpo diretivo. Como é que é isso aí? Porque quando você tem uma ferramenta dessa de visibilidade, você traz muito qualidade para a gestão de tomada de decisão. Sim. Essa tomada de decisão é compartilhada com a direção? A área de Comex aí com vocês, ela está em que vertical? É logística, é tributário, está com CEO? Como é que funciona isso na Mondial? Hoje aqui na Mondial a gente tem um diretor que ele é diretor de desenvolvimento de produto e comércio exterior. Ótimo. Então, assim, como ele está ligado diretamente, né, aos donos da empresa e o desenvolvimento de produto é onde nasce, então a gente acaba tendo, né, um corpo maior ali em colocar alguns apontamentos referente ao nosso processo, né? Mas eu concordo com você, André, que a gente também tem que, um pouco do que você comentou, né? Túlio também comentou, a gente vem de gerações que tinham que fazer as coisas e até por esse pulsar de tudo ser muito urgente, você tem que fazer de alguma forma, né? E não necessariamente, às vezes, você está pensando em fazer da melhor forma, da forma mais inteligente para o setor ou para a empresa, né? Então, a gente, como os gestores e próprios analistas que trabalham direto no processo, nós temos que sair um pouco daquelas urgências. Esse pulsar é importante para a área, a gente tem que fazer as coisas andarem sempre, né? É a nossa correria, mas a gente precisa de momentos onde a gente analise e veja se aquilo que a gente está fazendo é da melhor forma, né? E aí eu vou trazer um gancho que foi a visibilidade que o Demurrage trouxe para a gente dentro do módulo, né, do Visibility. Por quê? Porque a Demurrage, a maioria das empresas, infelizmente, eu acredito que esteja falando uma coisa certa, fazem via Excel.
né? Ah, não, você só pega ali a chegada e aí você coloca os dias do free time e você vai controlando. Mas, assim, é um custo tão caro. E hoje, numa situação logística, né, do Brasil, onde os terminais estão cheios de gargalo, você precisa ter parceiros muito confiáveis quanto a transportadoras. Então, se você tem um módulo que já faz todos, ele me traz a informação pronta. Se eu lancei o processo no e-commerce, ele já veio para o Intransit, ele chegou, ele já vai para o Demurrage, eu só olho o painel e a gente já criou aqui dentro da empresa uma regra de que se eu tenho containers que estão ali na visibilidade de 7 dias de Demurrage, eu já tenho que ter tomado uma ação. Então, eu só gero aquilo que está nos 7 dias e eu já sei aonde que isso está e como vai ser resolvido. Porque esses custos que vêm para a gente em dólar e na cotação que está a nossa moeda hoje, eles extrapolam e eles estão acima de qualquer custo que a empresa tenha, né? Exato, exato. Eles se somam e isso impacta no resultado da operação. É por isso que o Comex é tão estratégico para deixar a operação parar, para corroborar com também estratégias operacionais de performance de custo, inclusive. Concordo plenamente, principalmente porque tudo é meio que indexado pelo dólar, né? Então, é interessante. Tem alguém perguntando de Demurrage aqui. Tem o Detention também, tá? Do lado da exportação. Aqui no chat, eu não vou conseguir ler tudo agora, mas vou responder cada uma das perguntas que tiver. A gente vai responder ao longo das próximas horas. Tem alguém aqui perguntando sobre, na verdade, o Francisco aqui, deixa eu ver, passou. Perdi a pergunta do Francisco. Tem uma previsão de quando terá os módulos, tem uma previsão de quando terá os módulos no Ecomex Pulse. Olha, Ecomex Pulse já é um lançamento, já é realidade. A nossa estratégia é uma abordagem muito importante. A gente não vai reescrever tudo. O Pulse ele usa a base operacional sólida do Ecomex, que tem 40 anos. Em cima dessa base, a gente faz os novos lançamentos. O módulo de importação é o primeiríssimo deles, mas já tem pronto o módulo de OEA, já tem pronto o módulo de orquestração de parceiros, que é o Comex Deck. Já tem toda a solução D2P embarcada, está incrível, e tem um cronograma muito bem estipulado pelo Ramon, que lidera o time de modernização do Pulse, e que a gente pode divulgar para você, Francisco, para todos vocês. Olha, acho que tem uma pergunta para você aqui, Cris. Além da Demurrage, o terminal costuma cobrar lavagem do container, custo que acaba é uma afirmação, custo que acaba fazendo a diferença. Tem um comentário ali, se eu puder claro, fique super colocar algumas palavras, do Diego, né? O Diego colocou ali, dificilmente empresas orçam Demurrage, com certeza. A nossa meta de Demurrage aqui, Diego, também ela é 0, né? Agora, o ponto você ter uma meta 0 e você saber como está a situação das suas chegadas, dos seus containers e de tudo mais, é o que vai fazer você tomar alguma ação para que, inclusive, essa meta continue em 0. Né? Porque se a gente tem problemas nos terminais, exemplo, nós estamos no momento onde nossos CDs estão cheios. Então, assim, para eu evitar uma demurrage, a demurrage sempre é a conta mais cara. Então, para eu evitar uma demurrage, eu tenho que saber se eu tenho uma chegada que o Intransit me dá de 200 containers no mês de agosto, 300, e eu só tenho capacidade para receber 200, 100, eu tenho uma conta ali que eu vou precisar arrumar um armazém terceiro, e que prazo que eu tenho, e se esses dias de demurrage são suficientes, se eu consigo trabalhar com eles. Então, é nesse intuito que você tem que usar o módulo a seu favor, né? O que está chegando, o que você tem capacidade de recebimento e o que você não tiver, que ação você vai tomar. Ótimo. Estou fazendo até uma anotação aqui sobre esse ponto especial. O Richard, um querido amigo aqui da Renner, né, falou sobre o sonho de consumo de ter uma IA preditiva. Richard, vamos conversar, meu. Tem muita coisa no forno aqui para ser liberado. A gente está numa pegada fortíssima de inovação, uma euforia gigantesca sobre o cenário atual do comércio exterior, que é belíssimo para inovar, belíssimo para concatenar.
E uma coisa importante, esses webinários, Cris, eu não sei porque eles fazem de 1 hora só. Eu já falei, mas já mete um webinar de 2 horas para a gente poder falar, porque a gente fica aqui correndo. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar, porque assumimos o compromisso de dar 1 hora com todos. Mas, uma coisa importante, gente, cocriação. A cocriação é palavra de ordem na companhia. E a cocriação deveria ser palavra de ordem para a operação de vocês. Conectem-se entre vocês. Se você ir no chat, clica no nome do amigo ali, ó, você abre um chat com ele, já pega o telefone, troca o e-mail, conversem sobre uma possibilidade, inclua a gente nessas discussões para a gente poder criar junto. Vocês têm dores na operação de vocês que a gente não enxerga daqui. Então, é um prazer escutá-los, é um prazer entender dessas dores, é um prazer poder resolver isso junto. Ó, infelizmente, a gente chegou no fim, viu? É uma pena, mas eu queria, Cris, agradecer muito o tempo que você dedicou para a gente, um carinho especial com a nossa operação e produção aqui desse webinário. Belíssima operação, belíssima trajetória profissional. Muito obrigado. Espero que você tenha um sucesso absoluto e que a gente possa continuar colaborando com o seu desenvolvimento do comércio exterior. Contem sempre conosco, viu? André, só quero finalizar, e até foi uma pessoa que comentou ali, foi a Nádia. A gente está aberto a fazer um benchmark, tá? Inclusive, né, se É quiserem a ver Nádia ali, detalhes da ferramenta, exatamente. Pode ser através, né, de vocês nos contatam. Claro. A gente pode trocar informações que sempre são muito importantes. Ô, Nádia, pode entrar em contato com o nosso time. O nosso time já deve ter, já está teu contato. Por favor, faça a triangulação. Muito valiosa essa troca para o nosso comércio exterior brasileiro. Gente, muito obrigado. Ótima semana a todos. Ótimo dia frio. E espero encontrá-los no próximo mês. Um grande abraço. Tchau, Cris. Valeu. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Ramon. Tchau, Tchau. Tchau, André. Boa tarde. Bom dia. Tchau.